Estamos entrando. You are live. You are live. Boa noite a todos. Estamos entrando no ar. Vamos lá, se arrumando, se ajeitando, todos deixando todo mundo bonitinho aqui, todo mundo sem estar tortinho, porque afinal de contas eu tenho esse probleminha na coluna e aí minha coluna fica meia tortinha. Vamos começando mais um Na Lata. Mais um dia, graças a Deus, mais uma semana abençoada que tivemos até hoje. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, por nos conduzir até aqui. Que bom, que bom, que bom, que bom. Boa noite a todos, boa noite a todas, muito obrigado, sejam todos bem-vindos a mais um Na Lata, o programa da família Ferrazense. Todas as quintas-feiras, já é tradição aqui em Ferraz de Vasconcelos, há muito tempo, às 19h30, de todas as quintas-feiras, se inicia o Na Lata com muito bate-papo, muita interação, muitas coisas legais. A gente traz convidados especiais, pessoas bacanas, para comentar assuntos, alguns polêmicos, outros nem tanto, mas enfim, sempre contando com a interatividade de todos vocês. E eu estou agora já fazendo aqui os meus compartilhamentos. Você, por favor, se curte a nossa página, aliás, facebook.com/DanielBalk2. É só fazer a curtidinha lá, o compartilhamento. Estou compartilhando para os meus amigos aqui de WhatsApp. Se você puder, faça a mesma coisa, ou compartilhe também com seus amigos de Facebook. Estamos ao vivo mais uma vez, em mais uma quinta-feira, graças a Deus. Terminando de fazer o compartilhamento, a gente já inicia a abertura do programa e vamos, hoje, tema muito bacana, muito especial, com duas convidadas para lá de especiais, pessoas que têm desenvolvido um trabalho aqui na cidade de Ferraz de Vasconcelos espetacular, muito bom, muito bacana. Vamos falar de acessibilidade, vamos falar de cultura também. E, obviamente, a correlação entre os dois assuntos, entre as duas pautas. Afinal de contas, quem tem deficiência, enfim, ou tem alguma dificuldade, também tem direito ao acesso à cultura. E aí hoje a gente vai estar debatendo com essas duas pessoas maravilhosas, que daqui a pouquinho eu já vou dizer quem são e apresentar para vocês também. Hoje está meio friozinho, 9 de julho, aliás, era para ser feriado, e não foi feriado, porque houve uma antecipação aqui na nossa cidade, do feriado de 9 de julho, por conta da pandemia, então por isso não tivemos o feriado, o feriado já tinha sido antecipado. Mas hoje, 9 de julho, dia da Revolução Constitucionalista de 1932, para quem não sabe, houve uma guerra interna aqui no Brasil, onde São Paulo reivindicava, dentre outras coisas, claro, tinha outras reivindicações, mas uma das principais era a independência do Estado de São Paulo com relação à República Federativa do Brasil e melhores condições também aos trabalhadores, entre outras coisas. Era um momento muito difícil, anos 30, e nós vivíamos a época da ditadura de Getúlio Vargas, primeiro governo de Getúlio Vargas, e já era uma ditadura, não era um governo democrático. E aí nós tivemos todo esse problema, e até hoje nós comemoramos no dia 9 de julho, justamente essa Revolução Constitucionalista, e é um feriado estadual, só aqui no estado de São Paulo, 16 graus, inverno brasileiro, tá gelado pra caramba. Aliás, a gente tinha estava um pouquinho mais quente hoje, chegamos a perto aí de 25 graus, 24, 25 graus, e agora no final da tarde a temperatura não caiu, a temperatura despencou, e agora nós estamos com 16 graus. Você não está sentindo esse frio, não? Acho que não, porque eu tomei banho quente agora. Pode ser, ela tomou um banho de quase 57 graus no chuveiro, obviamente não está sentindo frio. Aproveitando, minha fantasminha querida, minha fantástica esposa, que está aqui ao meu lado, fazendo o papel de contra-regra, Elaine Balk, boa noite, dê seu boa noite aos nossos internautas que estão nos acompanhando. Boa noite a todos. E aí, o que você me conta de novidade? Faz tempo que eu não vejo você, de repente a gente pode, sei lá, rolar aqui algum papo interessante que eu não esteja sabendo, enfim, para os internautas também saberem. Quer contar alguma coisa? Não? A gente quer grudar 24 horas. Moramos juntos, trabalhamos juntos, passeamos juntos. Almoçamos, tomamos café da manhã
manhã, jantamos. Juntos, só não fazemos as necessidades no banheiro juntos, porque aí também seria uma sacanagem tremenda. Mas, no mais, fazemos todos juntos. E aí, me conta um pouquinho do Movimento Ferraz do Bem, vai? Então, nós, para quem acompanha, sabe que a gente estava fazendo a campanha de inverno, né? Isso. E arrecadando toucas, né? Cobertor. E foi muito legal que nós recebemos várias toucas, né? Toucas e cachecóis. E ontem nós levamos no lar, né? Napoleão Laureano. Isso mesmo. De idosos, aqui no Tanquinho. Mandar um abraço para a Luane, uma grande amiga, né? Que é a nossa administradora lá do lar, aos colaboradores também, que nos receberam, né, tão bem. E fomos ontem lá, fui com a Elaine, foi muito bacana, a gente se sentiu muito emocionado em poder, né, dar essa força lá. Infelizmente a gente não pôde entrar. Sim, claro. Visita, né, nem pode por conta da pandemia. Mas aí depois a Luane me mandou uma foto, né, do senhor Altaíde, que ele ama tirar foto. E aí ele quis tirar uma foto e ela mandou. Dele todo feliz, né? E a gente levou os kits também de higiene. Verdade. Né? E máscaras também. Verdade. Então, assim, né? Eu fico assim, realmente, como eu coloquei, meu coração se enche de alegria de poder fazer essas ações, né? Eles ficam lá, tadinhos, né? Numa situação de recolhimento, não tá podendo nem visita receber, né? E levar um pouco de carinho e alento é muito legal. É fundamental. É um lar muito triste. O trabalho é fantástico, tá? Que o lar Doutor Napoleão Laureano faz aqui na cidade. É um asilo, né? Um abrigo para idosos. É fantástico. A Luane assumiu agora a responsabilidade, que já vem de família, né? Vem já desde a dona Laura, o professor Leônidas, são pessoas fantásticas, queridas. E a Luane está tocando lá brilhantemente. E claro, é muito triste, porque alguns ainda são assistidos, né, alguns internos idosos, né, ainda são assistidos pelos familiares, mas outros, infelizmente, não, eles têm a parte social, que ajudam bastante os velhinhos que não têm a condição, né, de se manter, enfim, então isso é muito bacana. A gente fica um pouquinho triste com isso, não é uma situação fácil, uma situação, pelo contrário, para lá de complicada, mas a gente roga aí e torce para que todos fiquem bem, principalmente depois dessa quarentena, que Deus ilumine a Luane e todos os colaboradores do Lar Napoleão Laureano, e que bom que a gente pôde, de alguma forma, ajudar e colaborar, e tem mais coisas vindo aí, né? Sim, uma outra coisa que também, assim, eu fiquei super feliz, tem uma moça, a Edna, né? Uhum. E ela faz marmitex para as crianças. Beijo para a Edna, espero que esteja assistindo a gente. A Edna ali do Jardim Fanganiello, bem divisa ali, atrás, para quem conhece a Rua Igima, tem a fábrica Cordeiro, atrás da fábrica Cordeiro, ela faz um trabalho sensacional ali. E ela está sempre colocando no Face, né, pedido de ajuda, né? E primeiro ela havia colocado que ela estava de panelas, né? Porque ela fazia a alimentação para 300 crianças em panelas pequenas, normais, né? Aí a gente conseguiu panelas grandes de doação. Aliás, eu quero agradecer a Cássia, da Realuc, Alumínios Realuc. Isso aí, beijo para Cássia, obrigado, Cássia, pela ajuda, viu? E hoje, e aí, há uns dias atrás, ela colocou que se ela conseguisse um fogão industrial, que também seria fantástico, para que ela pudesse fazer mais rápido, né, a alimentação. E aí, também tivemos um outro parceiro, o Clóvis. Clóvis Henrique, da imobiliária, muito conhecida aqui na cidade há bastante tempo, né, e também fez esse grande favor, né? Sim, e aí ele conseguiu um fogão industrial levaram hoje lá para ela, né? Você foi com ele lá levar. Então essas coisas fazem a gente ficar assim muito feliz, que o movimento é isso, né? É a gente unir o parceiro, o empresário com a entidade ou com a população que precisa e eles não sabem como, e a gente acaba sendo essa ponte. Então, é muito legal. Extremamente gratificante, e só quem sabe, quem faz o social e toda a dificuldade que temos, né, para fazer o social, só quem sabe faz com amor, porque é um trabalho danado, né? Às vezes nem somos agradecidos por isso, é uma situação
enfim, a gente acaba passando, mas que bom que a gente tem esse alimento da alma. Quero também agradecer, nós fizemos essa semana, né, para quem curte a nossa fanpage, aliás, vai lá curtir, tem até aí na telinha, facebook.com.br DanielBalk2, a gente fez a campanha do Sinal Vermelho, uma campanha muito legal, começou com algumas farmácias, espalhou no Brasil inteiro, que estão capacitando seus colaboradores para atenderem mulheres vítimas de violência doméstica, mulheres e crianças, né, vítimas de violência doméstica, nesse período de pandemia tão sofrido, mas que infelizmente, por conta do isolamento social, o assunto está pegando todas as matérias de jornal e infelizmente os índices de violência contra a mulher estão aumentando. Então quero aqui agradecer a todas as mulheres que fizeram parte do projeto, nós conseguimos de alguma forma espalhar aí na internet, então agradecer a dona Penha, agradecer a doutora Antônia Alexandrina, a minha esposa, a Érica, a Fabiane Tomás, tanta gente aí, depois vai lembrando, e eu vou aqui, né, a Joyce, a dona Creuza, enfim, todas as mulheres que participaram do projeto, e ao longo do programa a gente vai citando o nome delas aqui, e dando o nosso muito obrigado, e obviamente você que quiser também colaborar com a campanha, espalhe essa campanha, é muito importante, para que a gente possa diminuir, né, os casos de violência doméstica, violência contra a mulher, tá certo? O vídeo já teve mais de 4 mil visualizações. Que foi muito legal. O vídeo que está na nossa fanpage tem mais de 4 mil visualizações, muito legal. Se você puder lá dar uma curtida também, fazer o compartilhamento, a conscientização para que isso não aconteça mais no nosso país. Vamos falar o nome das mulheres. Por favor, fale o nome das mulheres aí. Érica, Súria, Fabiane, a Bia, né? A Rúbia, a Yara, a Leila, a Lia, a Daiane, a Tayane, doutora Alexandrina, doutora Antônia, a Fernanda, do ECART, a Thelma, a Bispa Luciene, a Neide, a Lina, a Dulce, a Karen, a Silvana. Muita gente legal. Karen que não é Karen, é a Kelly. A Karen, Karen, a nossa grande amiga. É isso. Muita gente legal, obrigado por vocês, mulheres, terem emprestado um pouco da imagem de vocês numa foto em que elas, com a mão espalmada, né, um sinalzinho, uma cruz vermelha, disseram basta, né, e nós pudemos, com o sinal vermelho, dizer chega de violência contra a mulher. Quero agradecer também as participações, eu tive 2 participações em lives nessa semana, quero mandar um beijo para o Marcos Dornel, meu grande amigo de longa data, pastor Marcos Dornel, que tem um bate-papo com o Dornel ali na cidade de Poá. Ontem tive o prazer e a honra de participar, muito legal, gostei muito, foi excelente, excepcional, obrigado, viu, Dornel, pelo convite. Claro, você está mais do que convidado aqui, né, para participar do Na Lata e também poder falar algumas coisas aí. Eu sei que você tem um projeto muito bacana na cidade de Poá, é pré-candidato a vereador na cidade de Poá, então tem mais do que aqui, não é um convite, é uma convocação para você poder participar. Muito obrigado, e quem quiser ver a minha performance, a minha entrevista, entrem na página Bate-Papo com o Dornel, e lá tem a minha entrevista na íntegra, a entrevista que eu concedi ontem. E na segunda-feira eu quero agradecer o vereador Cláudio Ramos, participei de um bate-papo, uma live, um bate-papo fantástico, com o próprio vereador e 2 militantes, né, o Sindicato dos Metalúrgicos, o Rogério, se eu não me engano o nome dele, e o Anderson, figuras fantásticas, inteligentíssimas, e eu tive a oportunidade de falar de algumas coisas muito bacanas lá nessa live. Então, um beijo ao vereador Cláudio Ramos, que me proporcionou, né, esse bate-papo aí. Falamos de empregabilidade. Então, quem tiver curiosidade, só entrar lá e ver o que nós aprontamos lá, e falamos muito de empregabilidade, tá? Também quero falar da campanha que nós estamos aqui, de doação de sangue. Então, por favor, você que está aí, né, esse momento tão difícil, que não tem, obviamente, as restrições que os especialistas dizem, puderem, entre na minha fanpage, você lá vai ter todas as dicas, telefone para entrar em contato e fazer a sua doação de sangue também. Ajude com o seu sangue, você ajuda a vida de uma outra pessoa, tá bom? Mandar um beijo, um abraço para o Rodrigo Rios, que está aqui ao vivo, e dizendo aqui,
primeiro na lata que eu assisto, quero conhecer o seu trabalho. Obrigado, Rodrigo, me sinto honrado de você poder estar aqui com a gente hoje, espero que você goste, tá? O meu amigo de sempre, Luiz Trevisani, grande Luiz Trevisani Vida Mansa, a Geni Barbosa, boa noite, a doutora Antônia Alexandrina, minha mãe Deise Balk, beijo mãe, espero que você esteja bem aí, tá confinadinha, guardadinha, a Yara Aparecida, minha grande amiga ali do CDHU, do Parque São Francisco, o meu grande amigo Renatinho Ramos, vereador Renatinho Ramos, está aqui pela Kilze, dizendo que a Kilze é maravilhosa, viu Kilze? O Renatinho está dizendo que você é maravilhosa. Meu grande vereador nobre Cláudio Ramo 2, Cláudio tá com o segundo perfil, Cláudio Ramos. Obrigado, Claudião, obrigado pela live, segunda-feira também, valeu, Deus abençoe você nessa caminhada aí, tá, cara? Você é um cara muito, muito bacana, e o meu vereador Renatinho Ramos também, um cara pra lá de especial. A Marlene Malaquias, minha grande amiga Marlene, que tá aqui, a mãezinha da Kilze, o professor Flávio Ramos, muito obrigado, professor Silvio Santos, meu grande amigo Silvio, Animese, que está lá nos confins de Minas Gerais, em Poços de Caldas, beijos, estou com saudade de você também, viu, minha grande amiga Anne Imese. Quero também falar aqui do meu amigo Walter Souza, eterno conselheiro, presidente do Conselho Municipal de Saúde, a Márcia Martiniano, a mãe da Carlinha, que daqui a pouco estará aqui com a gente, o meu irmão Marcos Dornel, como eu disse, estive com ele ontem, e em breve vocês verão ele aqui no nosso Na Lata. Claudinei Soares Barbosa, boa noite. Deixa eu ver, muita gente entrando aqui. O Marcinho Silva, beijo, Marcinho, meu grande amigo, pré-candidato a vereador pela cidade de Ferraz de Vasconcelos, Márcio Silva, do seu Walter também, pré-candidato a vereador aqui pela cidade de Ferraz de Vasconcelos, tá? A Érica, minha eterna escudeira, Érica Esteves, está aqui com a gente também. Nossa, muita gente legal aqui, olha que bacana, Ana Cláudia Ferreira, obrigado, Claudinha, obrigado por você estar aqui ao vivo, dizendo parabéns pelo trabalho, muito legal. Alexandre Luna, o Ale, daqui a pouquinho eu vou falar o que o Alexandre Luna preparou hoje. O Ale e a Ana, né? A Ana também. A Ana, a Cláudia e o Ale fizeram uma surpresa maravilhosa. Daqui a pouquinho eu vou falar aqui para vocês. E quem aproveitou a surpresa não fui eu. Mas vocês saberão quem foi. Ao meu amigo professor Jonathan Rosa, beijo para você, beijo no coração, professor, tudo de bom para você. Vamos lá, Gessé Barreto, tio Gessé, grande figura, muito obrigado por você estar aí ao vivo com a gente. Oi? Oi. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem. É que ela tinha me chamado. Quero agora chamar aqui ao vivo essas duas pessoas fantásticas, maravilhosas. Daqui a pouquinho a Kilze vai... a Kilze entrou. A Carlinha e a Roberta. Eu antes de passar a bola para elas falarem, deixa eu apresentar, porque assim, é um nível que é assim, fantástico. Olha só. A Kilze Malaquias, muitas pessoas já conhecem, a Kilze já deve ter ouvido falar que o Renatinho aqui já levantou bandeira aqui da Kilze. Ela é professora de educação física, né? Ela é educadora física, profissional da área, mestre em envelhecimento, e ela é idealizadora do Juventude Acumulada. Juventude Acumulada, para quem não conhece, é um projeto lindo, maravilhoso, aqui na cidade de Ferraz de Vasconcelos, que ela agrega as pessoas da melhor idade e oferece lá todo um aparato, né, um treinamento físico, também tem um mental, psicológico, ela conversa com eles, enfim, criaram uma grande família, que daqui a pouquinho ela vai contar mais detalhes, obviamente, do que é o Juventude Acumulada e o quão ele representa de bom para a cidade de Ferraz. E a Carla Roberta Marcelino, a Carlinha, eu chamo ela de Carlinha, aliás, quem mandou um beijo para você, Carlinha, hoje, vou até falar no ar, foi a Fátima do ambulatório da Vila Santo Antônio. A Fátima disse assim, manda um beijo para Carlinha com K. E então estou transferindo o beijo da Fátima para você. Obrigado. A Carlinha é ativista, militante da área do PCD, ela já me puxou a orelha, agora eu estou falando direitinho, PCD, né, Carlinha? Pessoa com deficiência. Ela é representante da Secretaria Municipal de São Paulo, né, da pessoa com deficiência, enfim, ela tem toda uma vida de militância, e eu quero começar pela própria Carlinha, dizendo, Carlinha, conta um pouquinho da sua história, né, o quanto você já trabalhou e batalhou pela causa, enfim, a palavra está contigo, meu amor. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, boa noite a todos da família Nunalata. Boa noite, Kilze. Boa noite, Daniel. Boa noite, Elaine, que está aí Boa noite, Gabriel, que também está aí trabalhando.
né? Então, eu sou uma pessoa com deficiência, né? Nasci com paralisia cerebral, porém eu andava com muletas até os meus 22 anos de idade. Então, até os meus 22 anos de idade, Daniel, eu vou ser sincera para você, que eu era na correria de faculdade, fiz uma faculdade, mas tranquei e trabalhei. Então, eu não prestava muita atenção nessa questão de acessibilidade. Só que aos 22, eu fui para a cadeira de roda. E ali a minha visão ela começou a se abrir, né? Porque aí eu comecei a ver as situações de rampa, as situações de ônibus, e eu falei, meu Deus do céu, que mundo é esse? E aí, tipo, o mundo falou assim, seja bem-vindo ao seu mundo, né? E aí, assim, eu fui iluminada por Deus ter iluminado e ter me dado um padrasto cadeirante, né? Rivaldo Aparecida de Lima, que morava em São Mateus, que conheceu a minha mãe e na época eu estava indo para a cadeira, então a cabeça da minha mãe estava meio confusa como mãe, né? Tipo, como vai ser a vida da minha filha? E ele mostrou para minha mãe que a cadeira de roda não ia me atrapalhar. Então foi ele que foi a pessoa que empurrou, né? Que deu aquele primeiro passo, Carla. É assim que começa as coisas. E aí eu comecei a participar das coisas com eles, ir para as reuniões do conselho, das plenárias em São Paulo, que acontecem em São Paulo, né, na Câmara dos Vereadores. E aí, simplesmente, eu até então eu não tinha me apaixonado. Mas aí, com o decorrer do tempo e depois do falecimento dele, parece que a energia dele passou para mim. E eu tinha feito algo falado assim, o seu legado não vai acabar aqui, né? Ele teve um problema de saúde e veio a falecer. E aí eu falei, o seu legado não vai acabar aqui. E aí a força dele veio total para mim. E aí, Daniel, aí parece que deu sangue no olho. E aí eu comecei a ter mais força ainda. Eu já ia na prefeitura, na Câmara reclamar, já ia na Câmara falar falta de acessibilidade das coisas, mas aí eu comecei, sem medo, sabe, de enfrentar, sem ter rabo preso com ninguém. E aí eu comecei a mostrar para a prefeitura, a mostrar para os nossos candidatos a vereadores que estavam eleitos que tipo assim, precisa ter, sim, acessibilidade dentro da cidade. E aí, estamos lutando e vamos continuar lutando até o último suspiro do peito, entendeu? Estamos aí. Parabéns, eu sei da sua luta, acompanho já há algum tempinho, né? O quanto você se movimenta, eu sei que não é fácil, as suas brigas com a Radial, as suas brigas com a prefeitura, as suas brigas, enfim, que na verdade não deveriam nem ser brigas, né? Deveriam ser Sim. simplesmente, talvez se por um lapso, seja da Radial ou da prefeitura, ou de qualquer outra pessoa que seja, só um pedido de desculpa e atender, né? Porque o direito da pessoa com deficiência, ele é o mesmo direito garantido pela Constituição, né, no seu artigo 5º, a qualquer pessoa, a qualquer cidadão brasileiro. Mas a gente vai falar sobre isso ao longo do programa, e aí vou passar a bola para a Kilze, porque a Kilze, ela tem um trabalho lindo, maravilhoso, fantástico, que é a Juventude Acumulada, e a mesma discriminação, ou parte da discriminação que, infelizmente, a pessoa com deficiência passa, o idoso no Brasil passa também, né? Enfim, passa constrangimentos, passa, enfim, diversas coisas. Conta um pouquinho, Kizzy, da sua história, enfim, da sua luta e essa militância também que você vem fazendo, né? Nessa área, com Juventude Acumulada, e também a sua luta pela cultura, né, diversidade, tanta coisa que você também, enfim, embandera, né? Então, queria ouvir um pouco de você. Seja bem-vinda, obrigado por ter aceitado o nosso convite, Kilze. Boa noite, Carlinha, boa noite, Daniel. Eu que agradeço primeiramente pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês.
É sempre um prazer assistir, nem sempre eu consigo, porque como a vida de todo mundo virou do avesso por conta dessa pandemia, os meus horários que já eram bem restritos ficaram ainda piores. Tudo que era presencial virou para o online, todo mundo resolve fazer tudo no mesmo horário, então quando às vezes eu lembro da live já está acabando, eu perco um pedaço, eu chego sempre no final, atrasada, mas eu acompanho sim. É legal a gente ouvir outras pessoas falando sobre os mais diversos assuntos, porque, igual a Carlinha tem a experiência de vida dela com relação à acessibilidade, né? E aí a gente não precisa ir muito longe, como ela acabou de falar agora, né? A gente tem um problema sério com a radial, que se não funciona para gente que é dito normal, imagina para quem tem alguma deficiência, imagina para um idoso, sabe? Então, assim, Ferraz carece de muita coisa, não é diferente de outras cidades, né? E aí eu venho nessa luta, moro em Ferraz desde sempre, né? Infelizmente, na nossa cidade, um indício de melhoria de vida é ir embora daqui. Então, qualquer pessoa que vai embora daqui, você pergunta, ô fulano, você tá bem? A primeira coisa que essa pessoa fala, tô maravilhosa, mudei de Ferraz. E não deveria ser desse jeito. E aí, a cidade fica sempre num limbo, porque todo mundo que é bom e melhora, vai embora, né? Então, eu vejo esse problema. Estou aí com a juventude acumulada, lutando desde 2016, né? A juventude acumulada nasceu de uma paixão que vem desde 2010 com os idosos, né? Não nasceu do nada, eu sempre tive uma avó muito amorosa, que sempre foi minha parceira, e depois que ela teve um AVC, ela ficou abandonada, não tinha iniciativa nenhuma na cidade, o serviço público aqui a gente sabe que é um caos, os postos de saúde não atendem a demanda, né, então a gente fez vaquinha na família para pagar fisioterapia, eu já era professora, meu irmão também, a gente se revezava para poder ajudar, né? Então, assim, a gente viu uma pessoa cheia de vida, que fazia tudo, era autônoma, pagava conta, ia no banco, cuidava dos bichinhos, ajudava a família no que quer que fosse necessário, de repente ficar numa cama sem poder fazer nada, né? Ela faleceu tem 5 anos, tem 1 ano a mais que a juventude acumulada nesse sentido, e quando surgiu a oportunidade de eu fazer esse trabalho com um grupo lá, eu não pensei 2 vezes. Eu falei, peraí, eu posso ajudar essas pessoas a não ficarem como a minha avó ficou. Porque a prática de atividade física, ela promove muito mais do que só a qualidade de vida no aspecto físico. E é isso que eu venho tentando bater na tecla. As pessoas acham que é só fazer exercício. Não, não é. A prática de atividade física envolve muita coisa, é muito abrangente. Fora a questão da socialização, né? Do estar naquele momento cuidando de você. E então, isso é muito importante. Agora a gente está online, por conta da pandemia, né? Então, não podia deixar a galera sem fazer nada. Muitos alunos não têm celular, essa é uma realidade, né? Alguns têm, não sabem usar, né? A gente tem uma realidade aqui em Ferraz de muitos idosos que não sabem ler e escrever e não têm vontade de aprender porque tem que ir para o EJA e o EJA é à noite. E à noite é perigoso, ninguém sai de casa. Então, assim, as barreiras são muitas e acho que a gente precisa pensar em estratégias não para olhar as barreiras, mas o que a gente pode fazer para tentar minimizar tudo isso, né? Então, hoje eu estou na luta aí, tentando divulgar a juventude treino em casa e tentar atender mais pessoas, porque muita gente também não quer, porque é pelo celular, né? Professor, eu gosto de ir para a aula com todo mundo junto, mas a minha pergunta é, quando que volta a ser todo mundo junto? Não sabemos, né? Essa é uma pergunta que eu acho que ninguém sabe ainda. Então, estamos aí se reinventando, esperando melhor. Eu queria perguntar aqui, ainda falando de juventude acumulada, o que significa o juventude acumulada e qual é o trabalho que você desenvolve com as pessoas? Quem pode entrar, quem já está, enfim, me conta um pouquinho com mais detalhes as atividades da juventude acumulada. Então, a juventude acumulada, como uma aluna já disse, ninguém lá fica velho. Todo mundo acumula juventude. Então, eu acho isso muito legal, porque realmente a gente não está ficando velho, fica velho quem quer. O ficar velho é um estado de espírito, né? E a juventude acumulada hoje, no modelo online, a gente tem a prática de atividade física orientada, né? Dicas de celular, porque não tinha como ser diferente, a gente precisa dessas orientações para a galera conseguir usar melhor a ferramenta, né? E desafios cognitivos. Então, a gente tem atividades hoje de segunda a sexta, né? Segunda, quarta e sexta com atividade cognitiva, terça e quinta com atividade física, tudo preso no celular, de maneira simples e fácil para que as pessoas consigam fazer.
né? E aí, inclusive, até eu dei uma bronca numa aluna hoje, que ela falou que não tem tempo. Eu falei, mas ninguém tem. E aí, se a gente for pensar no nosso dia, o dia tem 24 horas. A ideia, que já era a ideia de quando a gente tinha o atendimento presencial, é que essa pessoa tirasse 1 hora do dia para cuidar de si. Que eu acho que todo mundo precisa disso. Não é só o idoso. Todas as pessoas precisam daquele 30 minutos, sabe? Para sentar e tomar seu café, fazer uma coisa que você gosta, para tomar um banho relaxante, sabe? Então, fazer exercício é nesse sentido, de você parar aqueles 30 minutos, esquecer o que está acontecendo lá fora e focar no que está acontecendo aqui dentro. Foca em você. Pega esses 30 minutos. 30 minutos do dia é 1% do dia todo. Será que 1% desse dia todo é muito? Então, a ideia é essa, e hoje a gente está nessa saga. Quando era no presencial, a gente tinha as atividades físicas, tinha também um modelo de atividade cognitiva também, aula de dança, a gente tinha um pouco mais desse viés de conjunto, né? Agora, como a gente está longe, algumas coisas ficam um pouco sem propósito e ficam mais difíceis de implementar, né? Então, tem sido um pouco mais do foco mesmo, de fazer um exercício, de se movimentar, né? E de mexer um pouquinho com a cabeça aí, com algumas atividades para pôr o cérebro para funcionar também, porque o nosso corpo não trabalha separado, né? Não sei se eu consegui responder com clareza a pergunta. Respondeu, com certeza. E você tocou num ponto tão importante, a cabeça, né? A gente chegou a falar em outros episódios, né? Em outros programas, outras lives, o quão está fazendo mal nessa pandemia para a nossa cabeça, né? Afetando e abalando um pouco nosso psicológico, né? É algo assim tão complicado. Por exemplo, a Carlinha, eu não vejo a Carlinha desde a pandemia, desde quando começou a pandemia. Eu não consigo ir lá visitar mais a Carlinha, porque a gente precisa, né, respeitar. Eu não posso chegar lá na casa da Carlinha, querer dar um abraço nela e, né, enfim, carregar Covid, né? Mas, pô, é um novo normal. Sim, a gente sabe disso. Né? E a gente está tentando. A gente precisa olhar o melhor nesse pior cenário, né? Tentar extrair o pior, porque eu acredito que essas situações elas acontecem para a gente aprender alguma coisa. E aí eu venho fazendo umas analogias meio doidas aqui na minha cabeça, que eu acredito que todo mundo deve fazer isso, que existem 3 perfis de pessoas nessa quarentena. Aquela que não acredita em nada, vamos esperar isso aí passar, ficar guardado dentro de casa até acabar. Aquela que ficou no começo e agora ela viu que vai demorar e vai precisar se reinventar, então ela tá saindo do lugar, e aquela que na primeira semana já mudou de ideia, né? Então tem gente que vai ficar parado lá no lugar esperando o mundo voltar ao normal, só que esse normal que existia em março não existe mais hoje, então a gente vai ter um novo normal. Então a gente precisa entender isso. Aqui na minha casa eu não assisto mais jornal, eu vejo pontualmente algumas informações no Google, eu procuro lá alguma informação do dia, algo importante, e eu não vejo mais televisão. Até porque tem uma questão energética nossa, né? Que quanto mais triste a gente fica, mais coisa triste a gente atrai pra gente. Então a gente precisa sim elevar esse padrão energético, porque tristeza atrai energia baixa. Energia baixa é doença. E eu não quero ficar doente, então vamos elevar essa energia. Então televisão aqui em casa não tem mais. A gente sabe que as doenças, elas são somatizadas, né, pelo estado de espírito, isso é fato, tem muitos médicos que atestam isso, inclusive. Eu quero mandar um abraço para todos que estão entrando aqui, a Dulce do Bem, que acabou de entrar, a Giane Santos, a Luciana Trindade, em específico, um beijo para a Luciana, eu vejo ela sempre lutando, batalhando e andando ali no centro de Ferraz. E ela cita assim, para nós, pessoas com deficiência, nunca foi um momento de todos juntos. Para nós, pessoas com deficiência, o abismo da desigualdade sempre existiu. E, como a Kilzy falou muito bem, eu acho que é um momento, a pandemia, ela acabou nos trazendo para um eu interior, sabe? Porque pelo fato da gente não poder sair de casa, a gente acabou tendo que fazer algumas reflexões, né? Então, pensarmos, de repente, será que aquilo que eu achava era realmente, né, verdade? Ou será que não? Então, rever algumas posições, entre outras coisas. Isso, ao meu ver, foi importante, foi um ponto positivo para, claro, quem fez. Carla, eu vejo você, eu vejo a Luciana, eu vejo tantos amigos, né, com deficiência, e em específico a Carla e a Luciana, que são cadeirantes, e o Luciano, bem lembrado também, e aí vocês não desistem, vocês estão lá sempre lutando. Quais são as principais dificuldades que você, Carlinhos, enfrenta quando você sai para a rua, né? Quando você está lá com a sua cadeira e, enfim,
Quais são as principais dificuldades? Então, primeiro, eu vou dar uma corrigidinha aqui pra gente, né, os internautas que estão assistindo na lata. A Luciana Trindade, Daniel, ela é uma militante da pessoa com deficiência participa do Conselho da Pessoa com Deficiência de São Paulo, junto comigo, e ela mora em São Paulo. Mas é uma militante que briga em tudo que você quiser e que você tem sentido. Mas quais as dificuldades são, é complicado, porque a dificuldade começa, para mim, né? Você já veio na minha casa, você viu, a minha dificuldade já começa na subida da rampa, né? Que a casa é casa antiga, então é tudo, né? É tudo a casa é embaixo e para você sair para a rua você tem que. Aí a minha dificuldade começa na rampa, tá? Pessoal, graças a Deus eu levanto a mão para o céu pelo bairro que eu moro, porque todos é só gritar, os meninos ajudam a subir e a minha casa, como você sabe, é a casa das 4 mulheres. Não tem homem, então é só mulher. Então tem que ter ajuda de alguém. E aí, quando eu começo, aí começa a saga, né? Vamos ir, por exemplo, no centro de Ferraz pagar conta. Aí, para mim, começa a primeira saga. O ponto de ônibus, o que seria o ponto de ônibus, está no meio. E eu tô no meio. Porque é na Tranquedo Neves, o ponto de ônibus é em cima e não dá para me forçar a cadeira de roda para subir aquela rua. Então eu fico no meio. Aí, como assim, os motoristas já me conhecem, então assim, eles já param. Eu dou sinal, a mãe dá um sinal, né? Como a minha mãe também utiliza de muletas, eles já param. Aí a primeira pergunta que eu já faço: o elevador está funcionando? Pananã, pananã. Aí ele olha assim, eu não sei. Eu falei, aí eu já começo, né? Assim, você não pode sair da garagem sem saber se o elevador está funcionando. A minha mãe olha pra minha cara, tipo, calma, ele vai ver. Ele falou, mas ele não pode sair com o elevador se está funcionando. Aí ele tá funcionando. Que bom, né? Pra você. Ele olha pra minha cara, tipo assim. Aí ele, por quê? Eu falei, não, porque simplesmente se ele não estivesse funcionando, eu ia fazer você recolher. Aí eu já falo o nome da pessoa, falo, eu ligo para tal pessoa e você vai recolher o carro. Ele olha pra minha cara, tipo, caramba, mano, essa menina conhece o que ela tá falando. Aí chega no centro de Ferraz, a gente esbarra, agora não, porque a gente fez uma loucura, né? A gente fez uma movimentação muito grande, muito linda. Até agradeço a minha amiga Regina, que ela me ajudou muito junto com o pessoal do bairro dela. A gente deixou a CPTM louca, porque o elevador não estava funcionando. E aí vieram me reclamar, Carla, o elevador não está funcionando. Eu, gente, liga lá e reclama. Ah, Carla, você tem mais pulso para reclamar, reclama lá. Eu, gente, como assim? Ah, não, cara, reclama pra gente. E aí o povo vem, as demandas vêm para mim, eu fico meio assim. Todo mundo tem essa mesma capacidade que eu tenho, sabe? De cobrar as coisas, Daniel. E aí, eles falam, não, cara, vai você que você tem cara de pau. Você faz live, você grava, você não tem medo, você não tem vergonha. Eu falei assim, gente, não é que eu não tenho medo, eu não tenho rabo preso com ninguém. Falei, para ligar para a CPTM? Aí a gente moveu, Kilza, para você ter noção, a gente moveu, a Regina moveu o bairro dela ali. Ai, agora eu não vou lembrar o bairro dela. Moveu o bairro dela ali perto do recanto, todinho. Os idosos começaram a ligar, adoidado, e falar. E a gente pediu para elas falar assim: passa o protocolo. E eles começaram a ligar, adoidado. Então, deixa eu só te interromper rapidinho. É uma coisa que é um problema. Só você reclamar não resolve. Se as pessoas veem um problema, elas não têm que passar a demanda para você.
CPTM tem ouvidoria. Gente, liga lá. Olha, não está funcionando. Anota o protocolo. Olha, não funciona escada rolante, não funciona elevador, radial, é a mesma coisa. Tem que reclamar. É um direito não só da pessoa com deficiência, é direito de todo mundo. A gente paga por esse serviço. Nenhum desses serviços é prestado de maneira gratuita. A gente paga imposto, paga muito imposto. Então, não fazem mais do que obrigação de atender bem a gente. Então, as pessoas precisam, sim, entender que elas precisam reclamar, sim. E aí, em conjunto, a gente consegue fazer alguma coisa. Agora, imagina, só você liga para reclamar. Vai resolver o quê? Nada, né? Aí, o que aconteceu? Todo mundo começou a ligar, doidado. Os velhinhos da amiga da Regina, lá da paróquia, ligou doidado. Aí, simplesmente, a gente não vê mais o elevador da CPTM quebrado. Isso é verdade. A minha mãe passa assim, Carla, tá quebrado. A minha mãe vai para São Paulo buscar remédio, minha mãe volta, Carla, o elevador já tá arrumado. Tá certo. Eu falei, nossa. Porque eu fiz assim, eu falei, gente, faz um favor para mim. Todos os protocolos que vocês fizeram, me passa. Eu tinha uns 20 protocolos anotados no celular, no caderno. E eu falei, vamos ver se esse negócio vai arrumar. Então, assim, aí você chega no centro de Ferraz, aí você tem um exemplo. Eu vou dar um exemplo de uma loja. Posso, Daniel? Claro, por favor. Daniel? Eu entrei dentro de uma loja. Aí, a nossa querida Pernambucanas. Entrei dentro da loja da Pernambucanas e tô vendo a fila de preferencial lotada. Estranho. E tinha uma velhinha sentada e uma menina na fila. E a minha mãe foi pegar o negócio para mim. Aí eu olhei para a cara da minha mãe é assim para mim: não vai fazer barraco. Aí ela procurando o negócio que ela estava procurando Pernambucanas, eu dei uma volta. Aí eu vi um atendente falando bem assim para um cliente que estava entrando: ai, faz o nosso cartão, porque aí a senhora não precisa pegar a fila normal, a senhora pega a fila preferencial. Falou, olha perto de quem? Olha quem ouviu. Aí eu cheguei na fila, eu falei assim: alguém pode me explicar? Essa fila é a preferencial? Não, né? Aí a moça, eu falei, levanta a mão aqui, por favor, que é deficiente. Não, é porque eles têm o cartão. Eu falei, então vamos lá. Isso eu não falei baixo. Falei, então tá. Então você abre um outro caixa para quem tem o cartão da loja. Não, eu falei, estatuto é estatuto. Nós estamos no estatuto, ele tem que ser seguido. Simplesmente, preferencial é para idoso. Tem uma senhorinha ali que está sentada até agora e a neta dela está na fila. Você sabe dizer se essa senhora tem problema de pressão, de diabetes? Quanto tempo ela vai aguentar ficar sentada esperando? Aí eu acho que foi a gerente que já chegou. Não, moça, traz a sua... Eu falei, não, minha mãe ainda nem fez a compra. E ela nem vai fazer. Ela, o que que... Falei, que fila palhaça é essa? Ela, calma. Falei, não, calma não, meu amor. Fila de preferencial é fila de preferencial, fila normal é fila normal. E se vocês querem fazer uma fila para os clientes de vocês fazem. Aí ela falou, não, eu falei, aí eu já uso o nosso querido amigo aí, né, que trabalha, né, que era presidente da Associação Comercial. Eu falei assim, o presidente da Associação Comercial vai saber disso. Daniel Balca. Já deu uma carteirada. Não, é Daniel Balca agora, meu filho. Aí a moça, não, moça, eu falei, não tenho o que falar. O presidente da associação vai saber disso, porque isso daqui é uma palhaçada. Ela, não. Aí ela já fez uma muvuca lá e a fila fez assim, ó. Sumiu a fila, sumiu. Aí eu falei, nossa, gente, cadê a fila? Aí eu saí da loja, fui fazer umas outras coisas, voltei. Quando eu voltei, cadê a fila aqui? Não tinha mais. A fila do... Aí eu
ousada como sou, liguei no saque. Tá certo. E aí eu fiz a reclamação. E aí eu conversando com uma outra colega minha, que eu participo de vários grupos de pessoas com deficiência do Brasil. E eu sou a única, vamos dizer assim, como eles falam, né? Eu sou a única vidente. Eu sou a DM de um grupo de deficiente visual. Só eu vejo as coisas, o resto todo mundo é deficiente visual. Baixa visão ou visão ou cego total. Aí eu conversando com uma das ADMs, e aí eu falei, Luana, aconteceu isso, isso, isso. Ela, nossa, agora eu tô entendendo porque o Álvaro ficou horas e horas na fila. Eu falei, por quê? Não, porque Ele não eu também vê. fui na Pernambucanas e aconteceu isso. Eu falei, e você mora em Minas, tá? Ela mora em Minas. Ela falou, eu falei, então você liga para esse número desse rapaz aqui, ó, que a menina, quando eu liguei para ela para fazer reclamação, ela me jogou já com cara, já, porque ela viu que eu estava calma, né? Aí eu falei, você liga para esse rapaz aqui e já joga a bomba de Minas aí também na mão dele. Rapidinho o pessoal falou, não, dona Carla, vai ter um caixa separado para quem tem o cartão. Eu ainda, Você né? sabe, Carla, é, eu, Eu ainda não eu fui queria te até a falar uma loja para coisa. ver. É, Pode falar. e eu queria aproveitar esse seu depoimento, que é um depoimento só quem sente na pele, como você sente na pele todos os dias, como a sua mãe sente na pele todos os dias. Para quem não tem deficiência, ela assim, tem tudo, né, perfeito, não enxerga, né, ou não consegue conceber o quão difícil é a vida de uma pessoa com deficiência, né, de sair com a cadeira e ter buracos na calçada, não ter rampas de acesso, o deficiente visual que não tem, enfim, a guia, né, que ele possa, né, a calçada ali identificada para que ele possa seguir, né, e entre outras pessoas. Eu queria ler um texto aqui, aproveitando o gancho da Carla, de um site, o site é deficienteonline.com.br, né, e é uma parte do site que diz as principais normas de acessibilidade, né, porque nós temos uma lei que, por incrível que pareça, é uma lei até muito bacana, muito rica. A gente tem a BNT, né, que é a Associação Brasileira de Daniel, Normas as Técnicas. leis, elas todas são muito recentes ainda. E eu não tenho muita Também por expertise isso. nessa parte dessas normas de acessibilidade, porque o meu viés é um pouco mais para o envelhecimento. Mas o que eu vejo e o que eu tenho lido é que falta preparo para as pessoas, elas não entendem as normas não são aplicadas, né? Os apartamentos, agora, esses imóveis novos que estão sendo construídos, nenhum deles é construído com a norma nova, e deveria. Todos os novos imóveis, parte de construção civil, já deveria estar adaptado, né? Já ser construído baseado nessas novas normas. Isso não acontece. Eu vou dar um depoimento sem te cortar rapidinho, que aí você já dá seguimento, porque senão depois a gente foge um pouco do contexto e eu perco o gancho. Eu moro no centro de Ferraz. E a minha visão da cidade o centro tá um caos. Se o centro tá desse jeito, imagina como que não estão os bairros. Eu não consigo andar na calçada, gente. Eu não tenho nenhuma, quer dizer, deficiência que eu saiba, né? Eu não tenho nenhuma. Eu não consigo andar na calçada, a gente tem que andar na rua, porque a calçada ou tem entulho, ou tá quebrada, ou ninguém arruma. A gente tem uma situação aqui na 15 de novembro, que tinha aquela, onde ficava a guarda, supermercado Verão, e na esquina tem uma farmácia, né? Eu caí ali outro dia, porque tinha um buraco na calçada e eu não vi. Eu caí no meio da rua. O meu irmão trabalhava na academia na Opção, né? Faz um tempinho já, antes da pandemia, isso. E ele me viu caindo lá de dentro da academia. Ele veio na rua perguntar o que aconteceu. Eu ralei meu joelho, tinha um buraco na calçada. Agora, imagina um idoso. Imagina um cadeirante. Imagina um deficiente visual, o que não tinha acontecido ali. Então, assim, a Carlinha, e quem tem deficiência física, ainda é óbvio, né? As pessoas olham e falam, nossa, tem uma deficiência. Agora, quem tem deficiência visual, muitos não dá nem para ver, a gente não sabe. A não ser que a pessoa use uma bengala. Tem uns que têm visão reduzida. Quem é deficiente auditivo? Não dá para saber. Quem é autista? Autista também tem direito na fila. Como é que você sabe? Ninguém vem escrito na testa, sou autista.
Então, eu acho que falta um pouco das pessoas entenderem um pouco mais disso, né? E a acessibilidade vai muito além do só andar por aí, né? Igual as televisões têm aquele close caption, né? Que fica aparecendo legenda. As pessoas que ouvem bem, que merda essa legenda. No YouTube agora fica direto, né? Por quê? Porque quem não escuta, ouve como? Filme. Aqui na região, ou melhor, não precisa ser na região, não, aqui em São Paulo. Agora tá tudo fechado, mas se você quiser ir no cinema para ver um filme, não tem filme legendado. Não tem filme legendado. Como que uma pessoa que não escuta vai no cinema, gente? Como? Não tem Então, assim, ela não tem opção. Antes, até acho que uns 4 anos atrás, a gente tinha bastante opção de cinema com filme legendado. Não tem mais. Suzano não tem, Mogi não tem, Itaquera nada, zero. Então, assim, se a pessoa quiser assistir um filme, ela tem que ir lá para Pinheiros, que é um cinema do shopping um pouco mais chique, que vai ter uma sessão ou outra com filme legendado para ela poder ir no cinema. Olha que absurdo. Então, assim, não é só em Ferraz. É tudo, né? Pegando é um gancho de coisas. Aí aproveita agora para falar que o meu depoimento era esse. Do meu capote na rua. Ralei tudo no joelho. E você vê só, olha, o que você acabou de citar. E aí muitas pessoas que não têm deficiência não se dão conta. Muitos jovens com deficiência poderiam ir ao cinema, que é o caso que você disse agora, que use, prestar vestibular, assistir aos jogos do seu time de futebol, trabalhar, viajar, se os espaços fossem adequados. As mulheres gestantes, porque a mulher gestante ela não tem plena capacidade de locomoção. Então, as mulheres gestantes poderiam ir de ônibus ao trabalho ou ao médico se os degraus não fossem altos demais. Um homem acidentado poderia abrir a sua padaria, como fazia todos os dias, atravessando a rua com o uso de muletas, se as guias fossem rebaixadas. O senhor idoso poderia passear pela praça para encontrar seus amigos usando bengala, se em lugar dos degraus ali existissem rampas de acesso. E por aí vai. Quer dizer, você tem uma série de situações, e quando a gente fala da pessoa com deficiência, claro, e ela tem que ser dita por várias e várias vezes, nós temos que fazer ecoar isso, mas outras pessoas que têm limitações, às vezes temporárias, pessoas acidentadas ou mulheres gestantes, passam pelo mesmo problema. Aí essas pessoas que se dão conta, pô, é mesmo, olha só, se eu fosse deficiente, tivesse, né, a minha vida inteira que passar por isso. Então essas conversas, esses bate-papos, eles são importantes justamente para que a gente possa não nos calarmos, para que a gente tenha sempre constantes melhoras e evoluir. Isso eu chamo de evolução. Quando a gente olha para todos, sem distinção, nós evoluímos e nós precisamos dessa evolução. Aí a Dulce, estou vendo agora, ela pergunta para a Carlinha, gostaria de saber da Carla sobre as dificuldades das pessoas cadeirantes quando buscam atendimento na unidade básica de saúde. E quais as sugestões, Carla, que você tem para melhorar o atendimento, não só para os cadeirantes, mas para as pessoas com deficiência como um todo, Carlinha? A carinha da Carla é a melhor na pergunta. Carla. Na lata. Ai, Dulce. Oi, Dulce, boa noite. A minha cara é a melhor, né? Excuse. Então, já diz tudo. Já respondeu. Essa questão de UBS para pessoa com deficiência, gente, olha, só Jesus, né? Só Jesus, porque assim, a gente, vou falar por mim que estou aqui na Margarida, né? Se eu sair daqui de casa e sozinha para Margarida, chegar na entrada, eu não sei se arrumar a rampa, mas se eu chegar na entrada, eu não sei como que eu vou entrar na unidade, né? Eu não sei como eu vou entrar na unidade. Tem unidades que não tem nenhuma, na calçada não tem acessibilidade, gente. Aí me fala, como que uma unidade de saúde não tem acessibilidade, não tem uma guia rebaixada? Não estou falando só para mim do cadeirante, mas eu estou falando para o idoso. Porque idoso, conforme, aqui você pode corrigir se eu estiver errada, conforme a idade, ele vai tendo mais dificuldade de levantar os pés, né?
né? E muitas das vezes ele entende que ele levantou, mas o membro não levantou, o pé não levantou. E quando ele vai ver, ele está no chão. Eu tive uma situação na Margarida, que da minha, não é dessa cadeira nova, mas da minha primeira cadeira, que quando eu fui, o pessoal foi me ajudar a entrar na unidade, a borracha da roda da frente saiu, de tão bem que a calçada é, né? E aí o meu desespero foi assim, o meu desespero não foi maior, o desespero maior foi do povo, do pessoal, porque eles não entenderam nada, né? Porque eu vi a borracha saindo, automaticamente o que eu fiz? Eu não posso ficar sentada, porque quanto mais eu sento, eu posso quebrar o eixo da cadeira. Eu levantei, aí pronto, milagre na porta da UBS, né? Mas não é porque eles não sabem que a minha lesão é leve, e eu levanto da cadeira, em qualquer momento que precisar. Então eles ficam assim, nossa, cadeirante levantando. Milagre. Não, é por causa da minha lesão que é. Mas e quem tem uma lesão total que não levanta? E aí? Como se faz? Daniel, desculpa, mas eu só vou te pedir. Qual foi a outra coisa que ela perguntou? Ela perguntou Né, das das UBS, UBS, o que ela tinha que faz? perguntado da acessibilidade e o que você acha, vou voltar aqui, ó, qual a sua sugestão para melhorar o atendimento, não só para os cadeirantes, mas para todos com deficiência? Então, a minha sugestão é assim, é uma coisa que eu falei uma vez com uma pessoa, um amigo meu, nada, você não vai melhorar o seu estabelecimento se você não ouvir o seu público-alvo. Então, você quer saber qual que é a acessibilidade? É igual eu até brinquei com meu amigo da Becker Calçados, eu falei assim, ó, eu te dou 120 dias, eu falei desse jeito, te dou 120 dias para você colocar uma rampa aqui. Ele, como assim, Carlinha? 120 dias. Ele, 120 dias. Se você não souber, você me manda um WhatsApp, ou você me avisa que eu te mando pelo WhatsApp como tem que ser a rampa, até que eu mandei até para ela. Como tem que ser a rampa. E aí é a brincadeira que eu falo, gente, custa fazer a rampa, custa chamar um deficientinho, custa chamar a Carlinha vai de graça, sem pagar nada, não precisa pagar suco, não precisa pagar bolacha, eu não pago passagem, não precisa pagar Uber, eu vou lá, eu subo, eu desço e falo, ó, isso tá certo. Não, não tá certo, porque eu de cadeira motorizada eu subo, mas um idoso de bengala não sobe. Ou alguém de cadeira manual também não sobe. Aí eu tive uma vez uma briga com um rapaz do Verã, aqui de Ferraz, que tem uma rampinha, né? Não sei se vocês já viram, aqui perto de casa. Tem uma, você viu aquela rampa? Senta numa cadeira, pede uma cadeira e senta nela e Tem desce. noção aquela rampa totalmente fora de padrão. Não, Não sei como é que foi desce. autorizada aquela obra, já começa por aí, não devia nem ter Então, sido autorizada. E aí o problema já não, começa mas na fiscalização, né? Porque se tivesse a fiscalização na maneira correta, eles não tinham autorizado a abertura do mercado se a rampa não tivesse nos padrões. Então, é assim. Aí você a rampa que eu tô falando, okay, é aquela perto da vaga de deficiente. Aí você desce, você está sentado na cadeira, você desce na rampa, e aí você tenta, normal, de frente, subir no muque. Um Haja homem talvez braço. pode um homem talvez pode só conseguir por causa que o homem tem mais força, mas mesmo assim, o Daniel já não ia dar, mesmo ele sendo magrinho, por causa do ombro dele. Então, essas coisas, sabe? E outra, o problema maior é que nós temos conselho da pessoa com deficiência, que teria que ser o órgão fiscalizador do município, e não é. Ele não é o órgão fiscal. Ele teria que ser o órgão fiscalizador do município. O Daniel
se eu estiver errado, o Daniel pode me corrigir, como ele participou da saúde, esse órgão é para fiscalizar tudo dentro da cidade. E aí ele não fiscaliza. Então, eu vou fazer a rampa. Eu vou fazer a rampa porque tem que fazer a rampa. É igual um comércio que aconteceu. Eu passei, precisava ir no banheiro. Aí a minha colega falou para mim assim, ai, Carla, eu tenho banheiro acessível. Eu falei, tá, mas você não tem rampa. Os meninos te ajudam. Aí meu rosto já foi, né? Que assim, eu vou... Não sei se vocês já viram um peixe baiacu. Quando ele fica nervoso, ele incha, né? Aí eu fui no banheiro, quando eu voltei, eu chamei ela, que era gerente, eu falei assim, peraí, você tem banheiro acessível? Não tem a rampa. E detalhe, eu faço a prova do banheiro. Não adianta falar para mim assim, cara, eu tenho um banheiro acessível. Eu tenho que fazer 380, 360 no banheiro. Se eu conseguir fazer 360 de cadeira no banheiro, seu banheiro está certo. Se eu não conseguir fazer, eu vou falar para você assim, quebra isso e vai fazer de novo. Aí ela olhou para minha cara e falou assim, falei, seu banheiro tá lindo. Eu tô conseguindo dançar tanto dentro do seu banheiro. Aí ela ficou toda, né? Tipo, ai, que bom. Falei, só que detalhe, você tem banheiro, mas você não tem rampa lá na frente. E aí o deficiente vem como? Arrastando por dentro da loja para ir usar o banheiro? Porque a gente tem um porém aí também, né? Porque você briga. Tem gente que vai ver aquilo e vai embora. Aí eu simplesmente ouvi assim, a gente tem um banheiro porque o bombeiro obrigou. Você faz por obrigação, então, porque senão você vai ser canetado. Então, aí eu falei para a pessoa, aí eu falei para ela assim, agora esqueça da amizade, tá? Porque eu separo as coisas, é a mesma coisa eu e o Daniel. Eu e o Daniel somos amigos, mas se tiver alguma coisa que eu tiver que falar com o profissional, eu vou separar. Sim. E aí eu olhei para a cara dela e falei assim, dou 180 dias para você colocar uma rampa aqui. Mas se eu não colocar essa rampa? Tá bom. Se eu não colocar, tudo bem. Eu simplesmente, não precisa ser eu vou pedir para alguém conhecido meu entrar dentro da sua loja, comprar uma meia, pegar sua nota fiscal e ela vai dar para mim. E o resto eu sei o que eu tenho que fazer. Mas você vai... quem que vai me multar, né? Ela pensou. Eu falei, então, exatamente assim. Já que o município não faz a função dele, eu pego essa nota, eu jogo como denúncia para a Secretaria da Pessoa com Deficiência de São Paulo e para a estadual, que é mais grave ainda, e aí a estadual cobra a Ferragem Vasconcelos por não ter acessibilidade. E aí, detalhe, a estadual ainda multa o município, porque eles têm CONAD tem verba. Se tem verba, se tem conselho, tem verba. Se tem verba, tem que ter acessibilidade. E aí as pessoas falam assim, gente, alguém põe essa menina, deixa ela dentro de casa, não põe ela para fora. Aí acontece o que você acabou de falar. Eu reclamo. O dia que eu tive problema com a Radial em pleno domingo, que eles não tinham ônibus acessível para mim ir para a igreja, e simplesmente eu ouvi pelo telefone assim, a senhora tem que avisar. Eu falei, tá, que eu vou avisar a hora que eu vou sair. Eu falei, meu amigo, se eu lutei 1 ano, o Daniel sabe disso, se eu lutei 1 ano com uma cadeira de roda para me ter a minha liberdade, tem que avisar. A única pessoa hoje que eu dou satisfação da onde eu vou e para que hora eu volto é minha mãe. Agora eu vou ligar para uma empresa de linha de transporte para avisar, meu amigo, põe uma linha de transporte no sábado, no domingo, porque eu tenho que sair. Eu posso sair? Mas, gente, vocês conseguem pensar na coisa ilógica que é isso? Ferraz de Vasconcelos tem 200 mil habitantes. 200 mil. A cidade Ferraz não é pequeno. É uma cidade enorme. Como que o cara quer que um deficiente avise que ele vai sair de casa? Então, pela lógica, tem que ter ônibus acessível em todas as linhas.
né? Ou todos os ônibus serem acessíveis para não ter esse problema. E outra coisa, não adianta só ter o ônibus acessível. O elevador tem que funcionar, porque a gente tem esse problema também. Às vezes o ônibus é acessível, mas o elevador não funciona. Ou a pessoa, o motorista, ou a pessoa que está não sabe operar. Gente, como que tem o ônibus acessível? Você põe uma pessoa que não sabe operar o elevador do ônibus, meu senhor. Então, assim, é uma política e uma inteligência burra, né? Porque aí é igual a menina da loja. Aí eu tenho banheiro acessível. Como é que as pessoas chegam no seu banheiro? Voando, porque não dá para entrar. Você faz teletransporte do lado de fora para dentro da loja, gente. Como que você me faz um roteiro desse e não me pensa na rampa? Não tem nexo isso. Chora não, amiguinha, chora não. Aí a gente ri, mas a gente ri de desespero mesmo, porque não tem o que ser feito. Sabe? Olha, e aí eu volto no ponto do centro da cidade. Gente, o centro da cidade é um caos. Não tem rampa, as calçadas vivem quebradas, não dá para andar. Como que a gente anda nessa cidade, de verdade? Aí, uma pessoa, igual você cadeirante, tá na bosta, né? Porque tem que andar no meio da rua. Né? O idoso tem que andar no meio da rua também. A pessoa com muleta, a muleta enrosca nas coisas, né? Então, assim... Essa questão de andar no meio da rua. Os carros passam em cima também, né? Não, as pessoas me Porque o povo aqui em Ferraz não tem educação de trânsito, né? Os motoristas de Ferraz são os motoristas mais mal educados que eu conheço. E é engraçado que eles só são mal educados aqui, porque a maior parte da galera que dirige aqui dirige em São Paulo, dirige em outros lugares e não é desse jeito. Mas aqui estaciona o carro em cima da calçada, você tem que andar no meio da rua, porque o povo estaciona o carro na calçada. Eu achei que a calçada era para pedestre, não para o carro ficar estacionado. Aí eu deixo o precioso lá e você tem que se colocar em risco no meio da rua. Porque o bonito quer deixar o carrinho dele em cima da calçada, na frente do portão. Então, aqui em Ferraz de Vasconcelos, eu tenho... Até que eu não tenho tanto problema. Eu tenho problema com a minha mãe. Porque ela vai na calçada e eu vou na rua. E aí eu ponho no 5 e vou no turbo e vou que vou. Larga ela, né? Ela tem que correr. E é tipo assim... Carla, espera. Não dá para esperar. Eu sou carro. Verdadeiramente, eu faço a minha função de carro. Eu fico atrás do carro igualzinho. Eu não fico mais do lado, eu fico atrás. Aí o povo ficou olhando assim, moça, sai da rua. Eu falei, só que se eu sair da rua, eu vou quebrar meu garfo da minha cadeira. E o garfo da cadeira... É uma questão delicada. E aí a gente entra na questão da cultura, né? Porque o pessoal falou, mas acessibilidade e cultura, como que a gente faz essa conexão? Não tem cultura, porque a Carlinha não consegue pegar o ônibus da casa dela e pegar o trem ou o metrô e ir para ir para um teatro, e ir num cinema, em qualquer lugar, porque não tem acessibilidade. Os cinemas agora estão mais adaptados, mas as estações de trem é um caos. O ônibus para ela conseguir na estação de trem não chega. Qualquer outro deficiente, principalmente os visuais, os auditivos. Como que vai? Não tem acessibilidade. Então, são duas coisas, né? Não funciona. Essa analogia que eu queria fazer, e aproveitando que vocês estão falando, e a Carlinha está falando toda a experiência negativa, a gente ri para não chorar, mas é uma tristeza muito grande. Quem melhor, a Carla falou uma coisa muito interessante, quem melhor para fiscalizar e orientar obras ou rampas de acesso, entre outros, para a pessoa com deficiência, do que a pessoa com deficiência. A Carla fala, por exemplo, de verba. De fato, a gente tem boas leis e tem sim verba. Falta, obviamente, boa vontade da administração para executar essas obras, né? Esse dinheiro ele vem do governo federal, ele passa pelo governo do estado, pelo governo municipal, só que, infelizmente, quando vai fazer aquelas obras, são obras que é o famoso liga o nada a coisa nenhuma. Faz faixas de pedestre elevadas, né, para os cadeirantes, só que quando o cadeirante ultrapassa a faixa de pedestre, tem um baita de um buraco, ou então a calçada, não existe calçada. Então, a gente vê muito isso. Agora, a Elaine, ela fez uma pergunta dizendo assim, Carlinha, falando em acessibilidade, mas eu queria primeiro ouvir a Kilze. Acessibilidade e cultura, sabemos que não tem nenhum projeto para PCD. Conta o que você sentiu quando dançou com a Malaika no almoço do Domingo é Massa, e o que mudaria na vida do PCD se tivesse projetos que pudessem melhorar a parte física e emocional. Antes da Carla responder, eu queria, como a Kilze é professora, né, de educação física, Kilze, qual projeto cultural que nós poderíamos agregar, não só a pessoa com deficiência,
mas também a melhor idade. Eu acho que Ferraz não tem nada, né? Para ninguém, para falar a verdade. A gente tem uma cidade gigantesca e a gente tem um espaço de dança para a cidade inteira, que não comporta, gente. É impossível ele comportar todo mundo, né? Então ele comporta uma parte pequenininha da galera que mora mais perto, porque o restante não vai se locomover, porque tem que pagar uma fortuna de passagem, dependendo de onde está vindo, né? Então, não, é uma coisa que não tem nexo. Eu concordo com você que verba tem, mas falta boa vontade para fazer as coisas do jeito certo, né? Por quê? Porque existiam atividades para a terceira idade, existiam atividades para os PCDs, que não era o melhor serviço, mas que existia, né? A gente tem algumas cidades vizinhas aí que são referências, e que são tão grandes ou bem maiores que Ferraz e conseguem fazer o serviço. Então, assim, o que eu vejo aqui em Ferraz, falta vontade de fazer as coisas. Infelizmente, a gente tem uma política na cidade, que eu venho percebendo já há algum tempo, que é uma política de ego. Como assim uma política de ego? O presidente, ou prefeito, ou quem quer que seja que entra, ele não faz a sua gestão para a população, ele faz a sua gestão para o seu ego. Então, se tem alguma coisa, igual a Carlinha foi prefeita antes de mim, e ela fez um puta trampo legal com os PCD. Ah, eu vou tirar porque foi ela que fez. E a gente tem esse péssimo problema na cidade de Ferraz. Nenhuma iniciativa boa continua por causa da merda do ego desse povo, dessa política idiota de Ferraz. Nenhuma das políticas aqui é feita para a população, é feita para o ego. Então, enquanto a gente tiver prefeito que está pensando no ego de fazer e colocar o nome dele e não na população, não adianta a gente ficar cobrando iniciativa e qualquer coisa do gênero. A gente precisa, sim, de um prefeito que olhe o todo e que trabalhe, porque pode ser que daqui 4 anos ele saia. E que a pessoa que entre continue o legado, porque o legado não é dele, é da cidade. A gente tinha um puta espaço, desculpa o palavrão, aqui em Ferraz, né, que poderia ser comparado ao Max Pfeffer da cidade vizinha. Pô, virou um mercado. Era fácil o acesso, estava na avenida principal, né? Era enorme, tinha piscina. Peraí, a gente podia ter feito algo parecido com o que era em Suzano. Dava para ter arborizado, ter uma pista de caminhada, ter aula de ginástica lá, tinha um monte de quadra, tinha o campo, né? Podia ser um espaço de convivência para as pessoas levarem seus filhos para andar de bicicleta, porque quando a gente fala de cultura também, a gente tem que falar das crianças. Eu não tenho filho, mas quem tem filho nessa cidade, quer levar o filho para brincar, vai para onde? Vai para Poá, vai para Suzano, aqui não tem lugar. Ah, vai no Recanto. Gente, como que vai no Recanto? O Recanto tá um caos. Você atravessa aquela passarela ali, é um perigo. Não tem acessibilidade nenhuma no Recanto. Então, assim, é uma política de ego, uma política burra que não pensa na população. Dá para fazer algo para os PCDs? Com certeza. A questão é aonde? Porque não dá para ter um polo, igual em Ferraz, não dá para ter um polo da terceira idade em Ferraz. Eu vi um comentário aqui, tem 132 bairros. Eu não faço ideia de quantos bairros tem, porque tem bairro que eu nem conheço. Porque vão se criando outros bairros, né? Eu sei que a cidade é muito grande. Então, assim, não dá para ter um polo. Teria que ter pelo menos, eu estou hipotetizando aqui pelo número de igrejas católicas, que eu acredito que é o que tem um pouco mais distribuído na cidade, né? Mais até que acho que as UBSs. Pelo menos em cada UBS. Os PCDs, na mesma situação, sabe? E ter atividade todos os dias, porque aí se você não pode ir num dia, você vai no outro. Aula de dança, gente. Cara, tem uma iniciativa que eu tenho um amigo que participa, ele dança de cadeira de rodas. As pessoas com deficiência fazem tudo, se não fazem melhor do que a gente, que é dito normal, sabe? Passam por desafios na vida que a gente não ia nem imaginar. Então, assim, aula de dança, aula de teatro, sabe? Exercício físico, porque é essencial para fortalecimento, lembrando dessas rampas que ninguém consegue subir, né? Para os idosos, então, nem se fala. Então, assim, precisa-se sim de um trabalho multidisciplinar. A gente precisava não de um espaço, mas de vários espaços, né? E aí a gente fica muito triste, porque a verba vem, vai, ninguém sabe para onde, nada é feito, a gestão acaba e fica por isso mesmo. E aí, quando a gente vai atrás das informações, a gente nunca consegue achar, né? Porque a gente tem o Conselho do Idoso, o pessoal da deficiência. Cadê que esses conselhos não conseguem fazer nada? Eu não consigo entender, porque os conselhos deveriam ter força para conseguir alguma coisa, mais do que eu aqui falando sozinha. Eu não consigo entender por que eles não conseguem, de alguma forma, se articular e conseguir efetivamente algo, porque até onde eu entendo, o conselho
tem um pouco mais de força até do que a prefeitura e prefeito e tudo mais, e isso não acontece aqui, né? Então, assim, eu tô revoltada com a situação atual, para falar a verdade, porque a gente só vê a coisa se degringolando e nada acontece, né? Igual, cidade de Mogi agora não, já desde quando começou a pandemia, depois de uns 15 dias, tem aula de ginástica online pelos professores da prefeitura, no YouTube e no Facebook da prefeitura. Suzana, eu não sei, eu acompanho um pouco mais de Mogi. Ferraz tem quando? Começou agora, acho que eu vi 2 aulas. O espaço de dança estava fazendo também, mas estava meio esquisito. Mas, assim, a cidade em si não fez nada em prol da população. Podia ter feito algo. Ah, vai ter aula de graça. Não é de graça. A gente paga imposto. Então, todo mundo deveria ter o direito de usar o serviço, sabe? E aí, eu fui me inscrever no espaço de dança, né? Porque eu moro aqui, eu tenho direito. Ah, eu não posso. Não posso fazer uma aula de jazz. Não, por quê? Porque você tá velha. Não é. Aula de jazz é até 18 anos. Se você quiser, você pode fazer aula de dança de salão, que é pra galera adulta. Ou dança do ventre. Eu falei, peraí, então quer dizer que aí você fica num limbo também, né? Porque eu não tenho menos de 18 e também não tenho mais de 50. Então você fica naquele limbo que você não tem nada. E a cidade deveria abraçar todo mundo, independente da deficiência, da idade. Isso não acontece. Então, assim, a gente precisa mesmo que o próximo gestor pense nesse todo e quando for pensar nos seus secretários, pense em pessoas que têm capacidade para gerir aquela secretaria. Porque o que mais a gente vê é um secretário de uma área cuidando de outra, ele não tem conhecimento técnico e prático nenhum e também não colocam pessoas que tenham. Porque, igual, se eu não tenho conhecimento técnico de uma área, eu vou contratar quem tem. Igual, olha, eu não conheço uma lei e tal. O que eu vou fazer? Eu vou perguntar para a Carla. Ou eu vou perguntar para a doutora Alexandrina, ela manja tudo de lei, de tudo. Então, eu não vou ficar falando uma coisa que eu não sei, assim, né? Então, acho que a gente precisa buscar, que você vai cuidar de tal coisa, se eu não sei fazer, eu vou procurar aprender, ou eu vou chamar alguém que saiba. E não é o que acontece aqui. A pessoa vai lá tocando de qualquer jeito, igual a Secretaria da Cultura, que termina com dinheiro em caixa, gente. Que absurdo. A cidade carente, porque se tem dinheiro em caixa, por que não abre outro polo? Ah, não, então, mas por quê? Dá trabalho, né? Aí as pessoas fazem o quê? O secretário não ganha mal, né? 4 anos aí de gestão, se ele guardar o dinheiro e for inteligente, dá para juntar uma grana boa. Então, assim, infelizmente, enquanto Ferraz não tiver pessoas pensando na cidade, eu não vejo perspectiva de melhora, não. Mas se tiver alguma ideia, pode contar comigo. Eu quero só pegar um gancho, falar 2 coisas. A primeira é com relação aos conselhos municipais. O Conselho Municipal ele existe para deliberar, fiscalizar, entre outros assuntos, e ele é composto por membros da sociedade civil e também por membros do governo municipal. Então, é uma mescla, né? Então, você tem lá 50%, claro que cada conselho tem a sua especificidade, né? Sim. Mas vamos pegar, por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde, sou conselheiro afastado. Então, parte é usuário, parte são pessoas, membros da sociedade civil, que são de alguma associação, sindicato, enfim, e o restante são do governo municipal. Infelizmente, quando o governo ele é ruim, ele trava as deliberações do conselho, de qualquer conselho, seja da saúde, seja o conselho de mobilidade, da pessoa com deficiência, enfim. Entendi. Quando o governo ele não tem a vontade de fazer, ele trava todas as pautas, né? Então, a gente não consegue desenvolver trabalhos se a gente não tiver a boa vontade dessas pessoas que fazem parte do governo, muitas vezes não querem ser fiscalizadas, têm medo de ser fiscalizadas, porque sabe se houver uma investigação a fundo, acaba pegando alguma coisa, e também porque não querem aplicar verbas que são destinadas a determinadas coisas, não querem aplicar naquelas coisas, querem aplicar em outras coisas. Então, isso faz com que os conselhos se tornem burocráticos e pouco eficientes, e essa é a sua sensação e a sensação da população inteira. Mas nós temos profissionais que atuam nos conselhos valorosos, que lutam, que encampam batalhas gigantescas que as pessoas a população em geral acaba não sabendo, mas que são hiper mega valorosos. Então, só esse adendo, só essa informação, e claro, para o conselho funcionar plenamente, a gente precisa também ter
Popô. E acho que a internet do Daniel deu ruim. Parte, né? Tem Eu acho que... dizer o Pedaços Gourmet, a gente faz aqui no Na Voltou. Lata em tempo, né? Os nossos merchans gratuitos para os micro e pequenos empreendedores da cidade de Ferraz. E mais uma vez estamos falando do Pedaços Gourmet, pedidos pelo 11 96719 9766 ou então no instagram.com/pedaços gourmet. Vocês verificam lá todos os produtos maravilhosos, deliciosos. Hoje minha esposa foi agraciada, né, e presenteada com um quiche, foi isso? O que foi que você ganhou? Quiche de que sabor? Queijo com bacon, metade. Queijo de bacon? Queijo com... queijo com bacon. Sim. Queijo com bacon? É isso? E brócolis com queijo. Muito bem. Maravilhoso. Então, assim, só essa informação aí. No Instagram e no Facebook tem lá. Carlinha, como você se sentiu dançando com Malaika Chance naquele almoço? Foi lindo, eu assisti ao vivo. Ai, olha, falar daquele dia, eu não tenho, não tem como explicar, assim, sabe? Porque, assim, primeiro, a minha querida, né, amada, madrinha de coração, me chega e me pega, assim, sabe, de surpresa. E, tipo, fala uma coisa para mim, assim, que a professora ia vir e que a gente ia fazer alguma coisa. Eu fiquei assim, alguma coisa. Eu não ensaiei nada, não sei nem o que é. E detalhe, ela não conta para ninguém. Gente, que core... Daniel, você me conhece, Daniel. Não conta para ninguém. Encosto do lado da sua mãe, encosto do lado da minha mãe, não conta para ninguém. E o que você tá aprontando? Nada. E vou para um lado, eu vou para o outro, fui virar aquilo, o que você tá com essa cara? Não, nada, gente. Não conta para ninguém. Eu falei, gente, o que eu vou aprontar? Daniel, eu tô há 8 anos na cadeira. De 7 a 8 anos, mais ou menos, na cadeira de roda. Depois que eu fui para a cadeira, eu amo samba, eu amo todo tipo de música. Eu nunca dancei mais. E eu falei, gente, o que ela vai aprontar? Sem ensaio, isso vai azedar o negócio. Eu ainda pensei assim, espero que a dança venha depois do macarrão, né? Porque se vir antes do macarrão, o pessoal não vai ficar. Aí ela pegou e falou assim, a Val falou para mim assim, ó, Carla, só me segue pelos seus movimentos do braço, tá? Eu vou seguir você. A gente vai se falar pelo olhar. A gente se casou em 15 minutos. Eu falo para ela. A gente se casou, assinou em 15 minutos. Porque simplesmente quando ela ligou a música, que eu olhei para ela, foi amor à primeira vista, assim, ó. Pá, casou. Eu olhei para ela, ela olhou para mim, e foi uma coisa, aquilo tá de prova, ela estava lá, que eu acho que se a gente tivesse ensaiado, não tinha ficado tão lindo como ficou. A sensação que eu tive foi, eu tô dançando, eu tô com vida, eu tô, sabe, me deu uma sensação de liberdade. A cadeira já me dá uma sensação de liberdade, que é aquilo que eu já falo para você e falo para muitas pessoas, muito, mas essa sensação de poder dançar, para mim foi uma sensação linda. E depois eu, a Val, a gente conversamos e ela falou, Carla, vamos fortalecer essa ideia, vamos fortalecer essa coisa de querer trazer o deficiente para dançar. Fui até o estúdio dela, a gente começou a montar um projeto, então, assim, a gente começou a montar, mas aí chegou o Covid, né? Mas o nosso projetinho não vai morrer ali. Tá? É aquilo que eu e ela fala pelo WhatsApp. Está guardado. E já avisei algumas cadeirantes, as meninas já estão empolgadas. Carla, dança na cadeira de roda. Eu falei, sim, gente. E é uma sensação muito gostosa. Assim, eu estava com borboletas no estômago por ter
tantas pessoas me vendo, mas aquela sensação de liberdade, e a música nem se fala, e tudo, e a ligação, eu e ela ali, e assim, quando acabou, tipo, sabe quando você olha assim pra ela, tipo, não acaba, não, continua, vamos fazer assim, vai tendo na massa e a gente vai dançando, porque foi uma coisa muito boa que eu não queria, tipo, parar. E não foi até o que a gente falou depois, que eu não queria deixar aquilo que a gente tinha feito só naquele momento, mas sim que a gente propagasse. Eu quero propagar isso. E uma coisa, em tudo que a Kilza falou, juntando, a gente precisa ter, dentro de Ferraz de Vasconcelos, uma secretaria. Não é um conselho da pessoa com deficiência. Nós precisamos de uma secretaria da pessoa com deficiência. Por quê, Daniel? Porque a secretaria ela não tem, desculpa até pelo palavreado, rabo preso com a prefeitura. Ela vai ter rabo preso com o governo. Então, é secretaria e governo. Tudo que tiver que resolver, cultura, tudo vai na Secretaria da Pessoa com Deficiência. Porque a Secretaria da Pessoa com Deficiência, ela junta também a situação do idoso. Então, Ela a vai gente juntar pode toda a questão da trabalhar, acessibilidade também, né? Todo esse contexto, a parte de cultura, a a parte de gente, atividade, tudo. a gente pode fazer tipo uma secretaria só, mas que vai cuidar de tudo. Vai cuidar do idoso, vai cuidar do deficiente e vai cuidar daqueles que vão ficar idosos ainda. E vai cuidar daqueles que não são deficientes, mas precisa ter uma calçada certa para não se machucar. Entendeu? Então, é isso que Ferraz precisa hoje. É o que eu falo. Eu falei numa live esses dias com meu amigo. A gente não precisa de um conselho. É assim, que depender de mim, eu vou lutar, sim, pela Secretaria da Pessoa com Deficiência. Só estou esperando exatamente Covid passar, esse tempo de eleição passar, e aí eu vou para cima. E aí eu vou para cima porque nós precisamos, sim, de uma Secretaria da Pessoa com Deficiência. E detalhe, ter a Secretaria da Pessoa com Deficiência com pessoas que vivem na pele a causa. Não, tá tudo travado aqui. Eu acho que a internet caiu aí no celular. Eu estou te ouvindo. Pode ser que a gente que tenha travado. Não, eu estou ouvindo ele. Também. Tá ouvindo? Pode ser que ele então, não esteja ouvindo a gente. É que é com emoção, assim, né? Se não tiver né? emoção, que é emoção, gente. Live é sempre uma emoção. Você não sabe se você vai cair, você não sabe se você vai ficar. Pode ser que você fique travado numa cara estranha. Estranha, verdade. Eu acho que foi a internet dele que deu ruim mesmo. Ele Mas não tem problema, vamos tocar a live. Vamos trocar a live. Mas eu concordo com você, Carlinha. A gente realmente precisa de pessoas que... E mesmo que ela não vivencie na pele, que ela tenha empatia para enxergar o que precisa ser feito. Porque às vezes a gente não precisa viver uma situação para a gente entender que aquilo é um problema. É igual a situação das calçadas de Ferraz. Eu não tenho deficiência, gente, não dá para andar nas calçadas. Não dá. Mas que... Sabe? Assim, então, assim, eu não preciso estar numa cadeira de rodas para entender isso, sabe? Então, a gente precisa, sim, que as pessoas enxerguem e vejam isso, que é uma necessidade. Ele foi embora mesmo. Ele tá reconectando. Tá. E aí, assim, o que a gente precisa hoje é da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Realmente. Porque se os conselhos ficam travados por causa da gestão, o conselho não vai conseguir fazer nada mesmo. Aí, dependendo da gestão, ele trabalha. Dependendo da gestão, ele não trabalha. Ele fica refém da gestão. E aí, a secretaria, como você falou, se tiver pessoas realmente engajadas... A secretaria, a secretaria, as pessoas que estiverem ali não vai ter rabo preso com a prefeitura. Né? Vai ter conjunto com a prefeitura para fazer um trabalho legal, porém, é governo e secretaria. Acabou. Voltou! Voltou! A gente estava apresentando no seu lugar aqui. Não tem problema.
A gente Não tá tem problema, apresentando vocês no podem lugar. apresentar tranquilamente. Até peço desculpas porque a internet aqui tá Não, bem não tem ruim, que tá pedir bem... desculpa, não. A gente faz o melhor que Não, pode não com tem o que a problema. gente tem. A gente gente sabe que a aqui. internet nessa Ah, cidade é uma bosta. Não tem que falar, não tem outra palavra para justificar o serviço, cara. O a serviço gente da internet aqui é tão bom que eu tô usando o 4G do meu celular, porque no Wi-Fi não funciona. Nós estamos numa situação eu complicada. não consigo Isso ver. também é Eu também. acessibilidade. Como é que as crianças É? estudam na pandemia? Como é que a gente estuda em casa? Gente, é Pois é. horrível. E a gente É. paga por esse serviço. Como que a gente reivindica? Porque eu ligo lá na Vivo, eu falo, olha, vocês vão descontar da minha fatura os dias que eu não usei minha internet, porque eu tenho que usar meu 4G, eu não vou pagar. Eu fico com dó da atendente, para falar a verdade, porque ela não tem culpa do péssimo serviço que a Vivo faz. Mas alguém tem que pagar, não vou pagar. Aí eles dão desconto na minha fatura. Mas eu quero agradecer, também. como eu estava dizendo, a gente já está com 1h30. 1h30. Nossa, 9 horas já. Gente! E ele travou de novo. Saber mais sobre Juventude Acumulada no instagram.com/Juventude Acumulada. Lá tem todas as informações, inclusive não só para conhecer, mas as inscrições também que já estão abertas para a próxima turma. Você que quer participar e conhecer melhor Juventude Posso te Acumulada cortar no mais um instagram.com/Juventude Acumulada. Agradecer a Malaika que está dizendo aqui que assim que terminar a pandemia, a Carlinha tem que voltar para dançar. Volta, Carla. Volta, Carla. Já estamos mais do que estourados. Né? Nossa, O Daniel, deixa eu te falar, só cortar rapidinho. Você falou da Juventude Acumulada, né? Nós ganhamos um prêmio na última quinta-feira. Acho que eu caí de novo. Não, eu tô te ouvindo, acho que eu caí. A gente ganhou um prêmio na última quinta-feira. E sabe o que a gente tem um problema aqui em Ferraz também? Que as boas iniciativas não são vistas. A gente tem um monte de iniciativa super legal, uma galera que faz um super trabalho, e que eu não sei o que acontece com essa cidade, que só Facebook de coisa ruim dá certo. E agora ele caiu mesmo. Agora ele caiu mesmo. Espero que Mas não é, você concorda, Carlinha? A gente tem a Malaika que tem um espaço de dança. A gente precisa que as pessoas da cidade comecem a dar valor para as coisas boas que a gente tem aqui. A gente tem ótimos profissionais na cidade, mas ao invés de eu fazer aula aqui, eu vou lá em Mogi, eu vou em Suzano, eu não valorizo o que tem na minha cidade. Assim, isso é muito ruim. Eu amo Ferraz, eu vim para Ferraz, eu tinha 7 anos de idade, mas minha cidade que eu sonho morar... Doeu o tombo? Tá machucado? É com emoção. Daniel, machucou muito o tombo? Tem que ir no ortopedista? Entendeu? Mas eu acho que a gente precisa fortalecer mais essas iniciativas. Então, quem quiser ir lá conhecer a Juventude Acumulada, se quiser saber mais, pode me chamar, estou à disposição. Segue a página também para ajudar a fortalecer o trabalho. E vamos deixar o Daniel encerrar, que ele vai cair outra vez. Ele tá no notebook agora. Doeu o tombo? Não, né? Pelo amor de Deus. O ortopedista não tá atendendo essa hora. Ai, gente. É isso aí, minhas amigas. Muito obrigado. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês. É verdade. Um beijo para vocês. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Segunda-feira que vem estaremos mais uma vez aí com questão de opinião a partir das 17 horas. E quinta-feira que vem estaremos com o Mais Um na Lata. E amanhã, por favor, me acompanhem no Salve Ferraz. Estarei dando uma entrevista lá para o Gustavinho, né, na página Salve Ferraz, a partir das 19 horas. Então, por favor, todos lá comparecendo. Os seus comentários também, por favor, tá? Vou encher você. Com certeza. Pergunta. Aguenta. Favor, aí. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Valeu, Daniel. Obrigada. Tchau. Obrigada, Daniel.